Muito bem, para fechar, eu sempre digo assim, historicamente, fechar com chave de ouro o programa dessa semana, vamos conversar com a advogada especializada na área de trânsito, Roxane Ponzi. Roxane, que prazer em tê-la aqui no programa uma vez mais. Prazer é sempre meu, né, Silvio? Tu sabe que quando tu convoca, eu venho, né? A Roxane me lembra muito bem na década de 90, lá como era o nome da empresa? Astran, né? Astran, isso. Eu conhecia o pai dela, o grande Paulo Ponzi, né? E a Astran exerceu um papel fundamental naquela época, né, Roxane? Sim, Silvio, até porque logo que entrou o Código de Trânsito, a Astran foi criada justamente para alertar, né? Foi a primeira, a mais importante empresa dessa área, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Depois a gente teve franquias em outros estados e tal. Que legal. Mas isso foi muito importante no sentido de trazer para a população, primeiro, que existia a necessidade, né, e a importância de um direito de defesa para o cidadão, porque veio um código extremamente rigoroso, veio fiscalização, veio a EPTC, veio uma empresa para fazer a fiscalização, e a gente precisava do contraponto, né, justamente das pessoas que eram especializadas, e obviamente depois, né, o meu pai era advogado, é advogado ainda, né, foi se especializando nessa área de trânsito e demonstrando para a população a importância de fazer uma boa defesa, né, quando houvesse, obviamente, autuações equivocadas. Na verdade, assim, eu sempre digo assim, o IBGE, tempo atrás, uns 2 anos, fez uma pesquisa e ele demonstrou que as empresas mais longevas, eu tenho falado isso aí no mundo, no Brasil, as empresas que duram mais estão no Rio Grande do Sul. E é muito da tradição. O Paulo Ponzi, por exemplo, teu pai, né? Quer dizer, atrás, o gaúcho tem muito de se apegar às coisas que ele faz, né? Então, atrás disso está o patrimônio cultural, intelectual, né? Da pessoa, né? Da sua pessoa. Então, por isso que o Rio Grande do Sul de manter as empresas por mais tempo. Empresas centenárias aqui no Rio Grande do Sul é onde mais tem no Brasil. Muito por isso, pelo apego, pela competência, pela cultura nossa de nos apegarmos às coisas nossas. E a Astran teve esse papel lá naquela década de 90, através do Paulo Ponzi. E eu acho importante, né, Roxane, porque hoje nós estamos envolvidos de tudo que é maneira no trânsito, né? Quem é que não está envolvido, né? Qual é o assunto dessa semana? Pois então, Silvio, essa semana, né, depois de... Foi fazer a conta aqui, uns 11 meses, né, daquele evento trágico que infelizmente levou a vida de 2 bombeiros, se não me engano, que foi o incêndio no prédio da Secretaria de Segurança Pública, que ficava a sede do Detran do Rio Grande do Sul. Né? Depois de 11 meses, então, veio a público o órgão de trânsito dizer o que ele iria fazer com esses processos administrativos que tinham lá dentro, que foram queimados. Né? Como que isso iria repercutir na vida daqueles cidadãos que apresentaram as suas defesas, os seus recursos, as suas indicações de condutor e que acabou sendo incinerado, né, naquele episódio lá que, enfim, como a gente disse, vitimou aí aqueles 2 bombeiros. Pois bem, né, acho que demorou muito, Silvio, especialmente porque a gente conseguiu, antes de tudo, imagina, a gente conhece a máquina pública, teve a demolição, o terreno já está limpo, já está pronto para ser comercializado, né, pelo Estado do Rio Grande do Sul, e nós não tínhamos ainda uma manifestação pública, né, e específica sobre o que iria acontecer com aqueles processos. Pois bem, veio o Detran agora, em notícia, né, no próprio site, colocar, né, dizer o que ele vai fazer e colocar em prática aquela consulta que foi informado que iria ser feita à Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Né? Ou seja, o Detran iria perguntar para a Procuradoria o que ele deveria fazer nessas situações, tendo em vista todas as implicações legais. Grosso modo, Silvio, quando um processo pega fogo, né, numa situação dessa, que é um caso fortuito, força maior, enfim, é como se tivesse sido uma situação de extravio de autos. Por exemplo, quando, sei lá, tem um processo, o processo se perde. E ao se perder, né, tem que ser feita a restauração de autos. No Poder Judiciário é assim. Se chama as partes, pergunta, o que vocês ainda possuem de documentos aí? E nós vamos fazer uma restauração de autos. Existe um procedimento específico. E isso foi o que a própria Procuradoria-Geral do Estado determinou, que a maioria desses processos fossem restaurados e só não seriam restaurados aqueles que já tivessem sido atingidos pela prescrição ou decadência, conforme o caso. O que me chama um pouco a atenção é não só pela questão dos números, tá? Os números que o Detran divulgou, ele diz que 16.279 autos de infração serão automaticamente baixados, ou seja, 16 mil multas, né, não seguirão adiante.
Mas ele fala que 13 mil notificações de imposição de penalidade serão renovadas. E aqui vem a advogada de trânsito que Como é que pode isso? Pois então, como teve alteração no Código de Trânsito em 12 de abril de 2021, ou seja, antes, inclusive, do próprio incidente, o que acontece? Se criou alguns prazos decadenciais, que são prazos que não se interrompem nem suspendem, inclusive por um caso fortuito ou força maior. E essa notificação que eles estão dizendo que será reexpedida, né, novamente enviada para o cidadão para ele exercer o direito de recurso à Jari, essa notificação passou a ter um prazo de 180 dias ou 360 dias para ser, no caso, expedida pelo órgão, ou seja, o exercício desse direito, e aí sim, né, para que o cidadão possa fazer a sua defesa. O grande problema dessas notificações é que se não teve defesa anterior, todas elas já teriam decaído, o Detran não poderia fazer essa reexpedição. E eu acho que o fato de decidiu, né, politicamente, administrativamente fazer, pode ser que desemboque em várias ações judiciais no Poder Judiciário, justamente para quê? Para que seja aplicada essa nova legislação justamente para esses casos. Porque agora, no momento que vai se expedir essa notificação, aplica-se a lei que está vigendo. E a lei diz que tem um prazo de 180 ou 360 dias. Mas não apenas isso, né, Silvio? O parecer da PGE diz também que o administrador não pode abrir mão de receita. E que complicado esse argumento, né? Ou seja, tudo bem, eu não posso abrir mão de receita, não posso abrir mão de punir o cidadão, só que eu não posso querer punir o cidadão a qualquer custo, né? Eu tenho que observar esses... processo todo, né? E especialmente observar as regras do jogo, que são esses prazos processuais e prescricionais. Mas lembrando, o que o Detran disse, e isso é positivo, todos aqueles que fizeram indicação de condutor, e aqui é em torno de quase 48 mil indicações de condutor, a maioria vão ser deferidas. Só não vão ser deferidas aquelas que eles conseguiram identificar que não foi protocolada fora do prazo. E aqui também tem um outro ponto que é super importante, né, para quem está respondendo o processo de suspensão ou cassação, é que também serão renovados. E aqui, infelizmente, né, e é o meu entendimento pessoal, obviamente que o judiciário vai ter que corroborar o meu entendimento ou do Detran, mas esses processos de suspensão que serão renovados, entendo que estariam todos eles já decaídos por força dessa nova legislação que entrou em vigor em 12 de abril de 2021. Isso é problema de advogado. Desculpa se eu estou sendo muito técnica aqui. Não, mas eu acho que eu acho muito bom, Roxane, tu é muito clara, tu tens uma forma muito claríssima assim, de expressar as coisas. Eu acho que foi muito bem claro, eu entendi perfeitamente, eu acho que o telespectador também, e sobretudo uma coisa que é complicado isso aí mesmo, né? Eu resumiria da seguinte maneira. Se você receber uma nova notificação do Detran de uma multa muito antiga ou de um processo de suspensão muito antigo, entendeu? Ou seja, lá de 2021, 2020, procure um profissional da sua confiança e vá ver se isso está certo ou se está errado. Porque, infelizmente, acontece no poder público também, como na iniciativa privada, aquela história assim, eu vou cobrar errado, eu vou botar no SPC de qualquer jeito. Aí, se 10% entrar na justiça, desses 10%, só 5% vai ganhar a ação, ainda assim vale mais a pena do que eu aparelhar, sei lá, todo o meu corpo aqui para fazer essa investigação prévia antes de botar no SPC. Estou dando um exemplo. Se colar, colou, né? O se colar, colou. Então, assim, saiba que pode ter algum erro aí nesse procedimento e aí procure um profissional, né, para que ele possa lhe orientar da melhor maneira possível. Roxane, assim, eu acho que foi muito bem clara e oportuna essa tua colocação aí, mas eu te perguntaria o seguinte, assim, não sei quantos milhares de transgressões de trânsito, multas são digamos assim, só em Porto Alegre, ficar em Porto Alegre. Quais as principais transgressões no trânsito que acontecem? Eu acho, Silvio, eu não tenho esse dado de forma estatística, mas as multas, as infrações que mais acontecem são as infrações de velocidade. E existe uma razão para isso, não é porque as pessoas só cometem infrações de velocidade, elas cometem várias infrações de trânsito, mas é que essa tem um fiscal em cada ponto, porque são os controladores eletrônicos. Então, a forma de flagrar essas infrações, ela é mais disseminada. E aí depois já começam aquelas outras infrações que dependem de um
agente de trânsito, que é o Celular, dirigir por exemplo. com o celular, manusear, segurar. Né? O falar no celular já não está colando muito, porque não é só porque as pessoas estão falando menos, né, e estão digitando e segurando mais, mas é porque essa multa de segurar e manusear, ela é mais cara que a multa de falar no celular. Né? Então, a gente brinca ainda assim, se o agente de trânsito estiver digitando, pega e põe no ouvido, porque a multa é mais barata do que se estivesse segurando. Escolhe a multa, que é mais escolhe barata, a multa. né? Mas, sim, tem essa, tem outra também, que é a questão da recusa e a própria embriaguez ao volante, que também eu acho que por um incentivo na fiscalização desse tipo de infração acaba acontecendo de uma forma mais efetiva. Então, mas com toda certeza disparado o excesso de velocidade, não só Porto Alegre, tá? No âmbito geral do país, como eu disse, acho que muito por conta da forma de fiscalização é que a gente tem essa preponderância. A ultrapassagem em sinal vermelho, isso aí tem... Aliás, extremamente perigoso, né? Quando se cruza o sinal vermelho, é uma infração gravíssima. E, aliás, né, quando você comete ela, os seus limites de pontos vão baixando, né? Porque é uma multa de 7 pontos, então se era 40 vai para 30, e se tomar 2, volta para 20. Sim, ela acontece também, mas como aqui, especialmente em Porto Alegre, né? No Rio Grande do Sul, não posso falar assim com tanta propriedade, né, no âmbito geral, nos municípios especialmente, a gente não tem usado aqueles equipamentos eletrônicos que é os famosos caetanos. Nós tivemos uma época em Porto Alegre, há muito tempo atrás, mas depois foi retirado. Eu realmente não sei qual foi o motivo, se é porque, enfim. Mas existe tecnologia hoje que flagra o avanço de sinal por equipamento, mas nós não temos. Então, como depende do agente de trânsito, e é uma situação muito específica, nem sempre o agente de trânsito está ali, né, na frente do cruzamento, não é uma infração que ocorre bastante, mas ela não é a principal, está longe de ser a principal. Sabe que eu acho assim, eu frequentando o trânsito, ando muito no trânsito, a gente vê que, de uma certa maneira, o motorista está um pouco mais educado, essa é a minha impressão. Mas o que eu vejo de deseducação no trânsito é o pedestre. Tá? Impressionante, as pessoas, elas vão esperar o sinal, elas esperam no meio da rua, e se tu passa com o teu sinal aberto, elas ainda te xingam. Quer dizer, é uma questão de educação, de cultura. Eu acho que nós precisamos ter uma campanha nesse sentido, né, Roxane? Sabe, Silvio, que essa questão do pedestre, existe multa, né, para pedestre no Código de Trânsito, mas ela é praticamente inexequível, porque é um valor tão baixo e custa muito caro para o órgão de trânsito tentar multar. Então, a forma que a gente tem de doutrinar esse pedestre para que ele colabore para o trânsito, para que ele não ajude a causar acidentes, é o quê? É com educação. Né? E, poxa, infelizmente no trânsito a gente tem tantos flancos, né, para atuar. Tem que atuar com o idoso, tem que atuar com o pedestre, tem que atuar com o motorista, tem que atuar com o motorista de ônibus. Tem tantas coisas que precisa trabalhar a educação, né? E não que fique esquecido, mas talvez a gente não veja com tanta frequência, né, essas campanhas que tratam do pedestre. Um exemplo, Brasília. Brasília é um lugar, por exemplo, em que os motoristas respeitam muito a faixa de pedestre, que aqui a gente chama de faixa de segurança. Não existe esse nome, né? E de segurança ela não tem nada, já começa por aí. Mas lá se respeita muito. Na minha cidade natal, de Juí, né? Da mesma maneira, lá se respeita Gramado, Canela, essas... Gramado, Canela. O motorista de Porto Alegre vai para Gramado e Canela e vira um exemplo, né? Ele respeita a faixa de pedestre. Então, ali também tem o quê? Tem um outro lado do pedestre também, né, se dirigir para a faixa, que é um lugar onde que ele pode fazer essa travessia de forma segura. Então, infelizmente, a gente constata que há um desrespeito, mas que talvez seja com a educação, com campanhas massivas, né, eu digo assim, tipo de bitolar o cidadão, é que isso aí a gente vai poder, né, evitar esses atropelamentos, essas mortes. A gente, muito tempo atrás, a gente criou, ouvindo com relação à IPTC, de que ela multava de maneira muito volumosa e tal, só multar, queria multar e tal. Eu fiquei vendo, não sei se tu chegaste a observar, o balanço da IPTC, que saiu no Jornal do Comércio aí uns 15 dias. Eu até tenho esse balanço aí. Prejuízo. Alguns milhões de reais de prejuízo da IPTC. Mas não só isso, né, Silvia? Tu pode dizer, mas é que está mal administrado. Não, não é uma questão de mal administração. É a mesma coisa que você... Aliás, eu ficaria preocupada se a IPTC estivesse dando lucro. Por quê? Porque ele é um órgão para quê? Para fiscalizar. Ele não é um órgão
não é para obter lucro. Então, é natural que ele seja deficitário. E tomara que um dos motivos seja porque a arrecadação com multas de trânsito tem diminuído. Porque se ela diminuiu, um dos motivos pode ser o quê? A falta de fiscalização, que é ruim para a sociedade, ok. Mas um dos motivos pode ser também, o outro, né, motivo, a educação e o cometimento de menos infrações. E isso é positivo no sentido, né, da sociedade. Então, para mim, fico mais feliz que a EPTC esteja dando prejuízo do que dando lucro. O que significa dizer o seguinte também, né? Tenho certeza que tu concorda, que ela pode até dar lucro, mas ela tem que, em primeiro lugar, cumprir a função social dela. Exato. Lucro ou prejuízo não é o objetivo lucro, mas se ela der lucro, tudo bem. Ela pode se tornar autossuficiente, tal, isso é uma coisa boa. Mas se não der, o grande lucro é o bem-estar da sociedade. Com toda certeza. E vou dizer acrescentaria mais ainda. Os recursos da EPTC não vêm só de multas. É uma parcela importante, mas vem... Né? Tem taxas, tem várias outras coisas também que diz respeito... da própria prefeitura, né? A única coisa que me preocupa o fato de não ter, né, de estar deficitária, é que a EPTC receba menos recursos, né, da prefeitura, por exemplo, e aí não consiga executar suas tarefas. Perfeito. Porque não tem gente, porque, enfim, não está pagando a hora extra, aquela coisa toda. Não tem recursos para se manter. Roxane, obrigado pela tua presença aqui. Eu acho que foi fundamental esses esclarecimentos, é importante para nós. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. A você, telespectador, muito obrigado pela fidelidade aqui ao nosso Economia e Desenvolvimento há 22 anos no ar. Tenha uma bela semana de trabalho e semana que vem um novo encontro aqui. Até lá.